Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Boa tarde, pessoal. Nós estamos iniciando a semana abaixo do calor úmido de Porto Alegre, né, com possibilidades de aumentar o calor e não diminuir, sem chuva, ou seja, refrescando só embaixo do chuveiro ou nas piscinas que vocês possam se atirar por aí na vida, né? Nós estamos realmente o verão tem sido verão, o que, aliás, não é novidade nesses trópicos gaúchos aqui nessa época, né? O diferencial do nosso verão é que é um verão úmido, é um calor úmido, né? Esse calor úmido realmente impacta de uma maneira. Eu vejo assim, 40 graus no Rio, mas no Rio é diferente o calor, por exemplo. Tem lá o litoral direto, outra diferente. Coisa. E essa nossa umidade aqui contribui para a sensação de térmica é muito mais intensa, né? Mas de qualquer maneira é o nosso verão. Não adianta a gente entrar no elevador de que calor, e não sei o que. Nós estamos acostumados a isso, um ano trocando, a temperatura são essas. Como nós temos meia dúzia de dias frios por ano, nós temos uma intensidade de dias quentes, né? Depois de janeiro vai ter ainda fevereiro com tempo calor, com tempo quente, e depois vamos ter calor lá por abril e maio também. Veranico. Aquelas coisas, né? Bom, mas de qualquer maneira nós estamos iniciando a semana nessa canícula e com muita disposição, né? Nós temos que imaginar que a nossa vida não é só tragédia, como aconteceu nesse fim de semana, que todos nós nos assustamos, né? O Brasil todo está estarrecido. É uma coincidência de tragédias que a gente fica muito, deplora e sabe que nós, com muita fé a gente consegue superar esses problemas. E veja que praticamente foi no mesmo dia, com a diferença de anos, da tragédia de Santa Maria, que é outro tipo de tragédia, que é uma tragédia que impacta diretamente com nós e as nossas famílias aqui, e só jovens, como essa também, que são mortes, vamos dizer assim, Deus que me perdoe, anunciadas em função da irresponsabilidade de tanta gente que a gente nem sabe como nominar. Mas isso a gente tem que superar com esforço e com fé na vida. É verdade. É bem. Bom, pessoal, com essa manifestação de fé e de confiança que a gente pode tentar redobrar a nossa existência positiva, nós trazemos aqui hoje, no primeiro programa da semana, o Rodrigo Veiga, Rodrigo Rafael, na verdade, né? O Veiga é o sobrenome dele, mas ele é conhecido como Rodrigo Rafael em função desse nome italiano, essas coisas todas. Até tem a bandeirinha aqui. A bandeirinha no próprio domo dele, ele tem a bandeirinha da Itália, e até porque tem uma preferência, não digo que seja especialidade, mas preferência culinária que volta muito para a culinária mediterrânea e italiana. Exatamente. Né? Só para eles entenderem que eu entendo um pouco a culinária mediterrânea daqui, e a italiana é toda a borda, que vai no norte, mas essas coisas são situações diferentes de cozinhas, mas todas elas dentro da bota aí, que tu tens essa preferência e dominas isso aí. Bom, o Rodrigo vai contar um pouco da vida dele. Vocês sabem que nós temos esse bate-papo inicial nos nossos programas exatamente para saber com quem vocês estão lidando. Geralmente é gente de peso. Quando eu falo demais, eles dizem assim, por que tu fala tanto? Estava tão boa a entrevista, o cara tá bom, aquele cara falando, eles me dizem na rua, eu me esqueço que eu falo. Então conta, hein, Rodrigo? Na verdade, assim, né, Calil, uma coisa interessante, assim, que fala do Veiga, né, que é um nome que não muito usual, mas é o nome de guerra do meu pai. Do teu pai. Né, que era chamado de Veiga. É Veiga, né, durante toda a carreira dele, telespectador assíduo aqui do nosso programa. Desde o início, quando era só a vinhetinha, ele assistia, né? O Veiga tá nos assistindo. E, na verdade, assim, a minha vida na cozinha, ela começa... E o Veiga cozinha? Olha, faz uma feijoada... bom, então, já tem a marca registrada, feijoada do Veiga. Opa. No inverno, então. Né? É com ele. E, na verdade, assim, o que acontece? Começo a me interessar mais pela cozinha muito cedo, só que nunca levei a sério. Né? Fiz técnico em Química na Escola Técnica do Vejam só, olha as histórias que eu sempre conto aqui. Eles começam dessa jeito aqui, nós já tivemos tanta, vamos dizer assim,
mudança na vida das pessoas que vêm aqui, dos nossos chefes que vêm aqui. Tu está certeza. contando uma história. Depois, Técnico em química, vejam bem. publicidade e propaganda, bancário, corretor de imóveis. E daí chegou um belo dia, minha esposa, cansada de me ver não feliz com o que eu fazia, me sugeriu, quem sabe não investe no que tu gosta. E daí ela disse, começa a fazer curso, tudo. E quando eu comecei a fazer os cursos, o que aconteceu? Explodiu o coração. Explodiu o coração. Fui chamado para entrevista pessoal no programa culinário que tem na outra emissora. Fiz o teste lá na Bandeirantes, isso, né? E depois participei de um concurso de hambúrguer, tirei primeiro lugar no hambúrguer vegetariano da região sul do país. E isso morando aqui ou ainda já morando aqui? Porque eu morava numa época em São Paulo, né? Isso, São Paulo eu São Paulo morei, é uma grande escola, né? E é impressionante a quantidade de possibilidades que tem lá. Verdade, é incrível. Eu fico impressionado porque assim, São Paulo, se tu pensar que vai ter um restaurante que vai servir só coxinha, vai dar certo, porque são milhões de pessoas. É verdade. Né? Então lá tem essa situação dos negócios darem certo. A coisa sendo bem feita, com critério, dá certo. Com certeza. E na verdade, assim, o que acontece? Comecei a investir e chegou o belo momento que eu me especializei mais, comecei a dar cursos e o que aconteceu? Hoje eu dou aula. Curso na área da culinária. Curso sempre na área da culinária. E hoje eu dou aula. Né? Hoje eu dou aula de culinária. Né, em 3 escolas, em Gravataí, Canoas e Sapucaia. Saem bons cozinheiros aí, né? Espero que sim, porque na verdade assim, tem muita vantagem deles também, né, Calil? Eu já dei exemplo aqui, tu vai confirmar ou não, eu espero que sim, né? Nessas aventuras de culinária, eu que sempre fui um amador praticamente nisso aí, nas cozinhas, né? Eu sempre me deparei muitas vezes na dificuldade de jantares com os cozinheiros, né? Não chefes, com os cozinheiros dos diversos restaurantes ou locais que se foi cozinhar. Gente, homens e mulheres, da mais alta capacidade de discernir a cozinha. É impressionante como se tem. E a gente não dá conta. Muitas vezes é um funcionário modesto da casa que resolve os problemas com uma tranquilidade. É aquele cozinheiro de mão cheia que a gente chama. Tem muito, né? É como a mãe da gente também era. Muitas vezes esse pessoal se transforma em profissional e é gabaritado. Né? Não, e na verdade, se a gente for pensar até nisso que está falando, a questão da volta... Eu tenho razão, né? Tem razão. E assim, hoje tem um processo de volta a essa comida da mãe, da avó. Isso. Né? Uma coisa nada a ver com comida caseira. Não. Esse negócio de comida caseira a comida que se faz em casa, é diferente. Isso. E na verdade, sim, uma comida que tem elementos, ingredientes bons, né, que tu vai ter um resultado bom, né? Perfeito. Porque o industrializado hoje tomou de conta e as pessoas viram que não faz tão bem para a saúde. E daí começa a voltar aquela culinária mais antiga, né? Nós temos aqui o nosso patrocínio aqui no programa, basicamente, o nosso patrocinador é o supermercado Assum. Né? Eu converso muito com o Antônio, que é o dono do Assum, e nós sabemos obrigatoriamente as redes e as grandes, não só as redes, para ter vivência comercial é preciso ter itens de natureza industrializada, comida industrializada feita. Mas eu vivo aqui, já estou cansado de dizer, nós não podemos transmitir que esta seja a culinária e a gastronomia qualificada, apesar de ser muito boa e muito sã. Né? Eu vou dizer assim, clean, né? Mas não pode isso aí ser hábito alimentar, tem que ser, vamos dizer assim, eventual, tem que ser eventualmente utilizar essa cozinha, porque senão nós estamos saindo fora do... Se for utilizar no dia a dia esse tipo de alimentação... Até saudável, até não é saudável, né? Não dá eu tenho certo, batalhado muito isso, E até comentaste, né, do Assum, as compras, né, que eu acabo eventualmente fazendo, eu faço numa loja nova do Assum que tem lá em Gravataí. Em Gravataí. Lá na Avenida Jorge Amado. Isso mesmo, eu fui na inauguração lá. É bem bonita, a questão de ingredientes, o mix de ingredientes bem interessante. É interessante, tem uns produtos, tem alguns fabricantes que a gente não conhece, são novos, eles acabam trazendo. Isso é interessante também da oportunidade, a gente que está produzindo coisa boa que tem por aí. Esses dias eu estava lá na praia, lá no Leve Mais do Assum, e depois levei para nossa, eu estava precisando
de um alho, não ia ter tempo. E eu comprei, eu não tinha nunca visto um envelope com alho em pó, numa marca que eu não conhecia, não sabia se era boa ou ruim, não sei o quê. Pô, é alho puro, maravilhoso, sem nenhum ingrediente, é puro alho. Então, quer dizer, a gente tem que pesquisar essas coisas, né? Para poder ter uma comida natural, mas natural que não é piu-piu, como nós dizemos aqui, mas uma comida da natureza, né? E a questão, assim, que nem hoje, um dos pratos que a gente vai fazer vai ser um risoto. Se a gente for pegar a questão do risoto, usa o caldo. Se for pegar o industrial, é um caldo totalmente cheio de produtos que não vão ser interessantes para a nossa saúde. Então, a gente vai mostrar aqui como é que faz um caldo legal para fazer um risoto legal para o nosso preparo. Tá certo, está muito bom, muito bom. Bom, Rodrigo, então de qualquer forma, tá? De qualquer forma, nós estamos conversando, nós paramos nas tuas aulas, né? Então tu começaste a dar aula num curso profissionalizante, é isso? Isso. Né? E tem resultado em turmas boas, né? Tem. O que acontece? Eu vejo assim que hoje, em função muito desses programas que aparecem na TV e rede aberta, rede fechada, as pessoas demonstraram interesse de cozinhar. E quando elas descobrem que não é um bicho de 7 cabeças cozinhar, que é uma coisa simples. Comida é simples. O risoto é simples, tem que saber fazer, né? Exatamente. Né? O risoto é um bicho de 7 cabeças. Tem pessoas até que confundem a questão do risoto com aquele arroz com galinha desfiada, né? O risoto é isso. Não, o risoto ele tem uma estrutura, tem um porquê, né? Então, tem ingredientes que fazem parte do risoto. Então, essa parte de mostrar para os alunos essas técnicas, tudo que também me encanta bastante. Claro, isso é importante, né? Agora, bom tu ter dito para o espectador, a gente cansa de repetir, os chefes que aqui comparecem nos programas, eles fazem com muita naturalidade a sua comida, e a comida realmente é a que sai, a comida, a normal, a comida com normalidade é aquela que sai dos ingredientes básicos, né? Aquela comida rebuscada que nós vemos em restaurantes de nível ou em determinados jantares, aquela coisa, isso é exceção, né? Sim. Isso é exceção, porque a base, via de regra, nós temos essa aí. Né? O bom restaurante, o bom cozinheiro, ele vai fazer um tipo de comida, que é a comida boa. Claro. Né? A que vai ser rebuscada, mais bonita, mais isso, é o glamour, é o plus. Né? Plus. Mas a comida boa que vai vender. E depois é o seguinte, o chefe como tu, com estrutura, ele tem que ter a básica, a ideia básica, a formação básica, saber como esquenta, como fecha, de que maneira vai cobrir ou não, vai fritar ou não, vai refogar ou não, como é que vai ao forno. Depois disso vai desenvolvendo tudo. Né? E na verdade é uma situação assim, se tu sabe o básico, depois para ir colocando o seu toquezinho, tu consegue. Claro, sem dúvida. Bom, esse é o Rodrigo Rafaeli, filho do Veiga, né? Que nós estamos terminando o primeiro bloco do nosso programa, e depois nós vamos passar para a parte, vamos dizer assim, que diz respeito à curiosidade de vocês, que é a parte boa do programa, que é comida bem feita. Nós voltamos em seguida. Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Pessoal, nós estamos voltando agora para o nosso segundo bloco do Gourmets na TV de hoje, né? Como vocês estão vendo, eu não coloquei nem o jaleco, porque o Rodrigo disse que eu não posso botar a mão em nada, só tem que ficar dando palpite, né? Então eu sou um soldado em obediência, que é o chefe que nós convidamos hoje, né? O Beto, por exemplo, já disse que duvida que eu não me meta na conversa, mas eu hoje vou me comportar, vamos dizer assim, estoicamente. Tá? Mas vamos lá, Henrique, Rodrigo, falei o Rodrigo, vamos tocar adiante. O que nós vamos fazer hoje? Então, na verdade, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um risoto, um risoto de limão. Sempre atrai as pessoas, sempre atrai. Na verdade, até eu estava, né, quando estava vindo, eu estava pensando, tem o convite que tu pode mandar para os amigos que tu não quer que eles venham, certo, e tem o que quer que eles venham. Então, assim, hoje a gente vai fazer um risoto de limão com Saint Peter à Meunière.
eu acho né? maravilhoso. Veio bastante gente. Vem bastante Né? gente. Se falar que vai ser um arroz arbóreo com limão e uma tilápia com molho de manteiga e limão, ninguém vai vir. A criatividade do nome também é maravilhosa. Viu, Esse então? dia me manda montar uns cardápios assim, o pessoal que pede pra gente cozinhar, manda montar uns cardápios assim, eu vou fazer um peixe com crosta de não sei o quê. Eu digo, não, para um pouquinho, não é assim. Peixe com crosta, isso não existe. Ancuto de não sei o quê. É outra coisa. É outra coisa, né? Outra coisa. E não é peixe, né? Não, é peixe, é o zampeta. Então, assim, pro nosso risoto, o que a gente precisa? Tem alguns elementos que a gente precisa para que o risoto ele tenha básicos. qualidade, né? Um deles é o caldo, né? O arroz, que é um arroz especial. O caldo né? que tem que ser feito, o brodo que tem que ser feito a dredge, né? Isso, exatamente, né? Nós temos o arroz, né? Que ele vai ser um arroz especial, vai ser um arroz arbóreo, carnaroli, nanurizo, né? Vamos ter um vinho, que geralmente a gente vai colocar um vinho que a gente beba, né? Não pode ser. Não vai comprar aquele marca diabo. Marca diabo vai comprar um vinho que beba, que consuma, para a gente colocar no nosso risoto. E depois lá no final a gente vai fazer a saborização, que é a mantecatura, que é colocar um bom queijo parmesão, a manteiga, e daí no nosso caso aqui a gente vai colocar o suco do limão siciliano e um pouco do Tahiti com raspas do limão siciliano. Né? Por quê? Porque o limão siciliano ele traz o aromático e o Tahiti ele traz a questão ácida. Tá certo. É por aí mesmo, eu adoro risoto, mas eu tenho uma história na minha família maravilhosa com o negócio de vinho, não tem a ver com risoto nem com salgado. Tinha um tio que tinha uma adega maravilhosa, vinhos de primeira linha, e lá pelas tantas ele ficou viúvo, tinha uma governanta em casa, ele, um homem com estrutura, e os sagus da casa dele começaram a ficar maravilhosos. Aquele negócio de beber o vinho, que a gente usa o vinho que a gente bebe, isso aí que tu falaste agora, que é verdade, a gente usa um vinho bom, não pode usar marca diabo. Né? Daqui a pouco os sagus começaram a ficar de uma maneira esplendorosa na casa. Ele tinha umas garrafas de Romanée Conti, uns Petrus, umas coisas que começaram a desaparecer, e aí o sagu era feito com aquele vinho na adega aqui. Era maravilhoso. Ficava bom, ficava bom. Né? Daí ele podia colocar um nome diferente no sagu, porque já estava chique o sagu. Né? Maravilhosa essa história. E depois a gente vai fazer um filé, né? Um filé de St. Peter, né? Pois não. Com uma crosta de farinha de trigo. Né, a gente vai dar uma selada, né, para dar aquela crostinha, e depois a gente utiliza esse mesmo fundo da frigideira para fazer o nosso molho, com manteiga, suco de limão e salsinha picada. Nós estamos com vamos dizer assim, um programa com receitas básicas, mas que sempre causam espécie para quem olha. E na verdade, assim, quando né, foi feito o convite, eu pensei numa receita verão também, né? Peixe, risoto. Claro. Vamos mão na obra, então. Vamos mão na obra. Coisa, tu é casado, né? Sou a tua mulher, vocês moram em Porto Alegre há quanto tempo? Não, a gente mora em Gravataí. Quando vocês voltaram de São Paulo? Isso, a gente mora em Gravataí, a gente já está junto há quase 16 anos. Né? Perfeito. E hoje até tua mulher? A Miriam. A Miriam? Isso, hoje a Miriam está assistindo lá de Fortaleza, né? Pela tecnologia da internet. As plataformas hoje te causam eu ia contar uma história de velho, mas não vou contar aqui. Mas é maravilhoso a gente poder hoje estar em Hong Kong assistindo o programa. É uma coisa incrível isso. Então ela tá lá nos assistindo lá direto de Fortaleza. Se tiver ruim o homem aí, tu passa um... Manda mensagem ali no Facebook que a gente já fica sabendo. Então vamos começar pelo caldo, né? O que a gente vai fazer? Vamos ligar aqui a nossa panela. Perfeito. Né? A panela aqui está ligada. Isso, essa daí está ligada. Aqui a gente vai ligar aquela dali para a gente fazer a montagem do nosso caldo. Perfeito. Aqui a gente tem o salsão, tem só o talo. Sim, só o talo. Isso, daí pode me perguntar, e as folhas, não usa para fazer o caldo? Pode usar, só que as folhas dão muito mais sabor. Então deixa elas reservadas para um outro caldo. Perfeito. Faz uma vez então, com interessante essa tua Faz postura. uma vez com o caldo, muito interessante a tua. Né, com os talos, e depois faz com as folhas. Perfeito. Aqui corta grosseiramente, não precisa de nenhum tipo de corte milimétrico. E depois vai ser coado, né? Isso, depois vai ser coado. Então a gente pega esses talos aqui, colocamos na panela
né? Panela quente de preferência. Perfeito. Por quê? Porque a gente quer soltar, quer queimar os açúcares do salsão. Perfeito. Tá? Para que é o que vai dar sabor para o nosso brodo, para o nosso caldo. Senão ele não expande o gosto. Exatamente. Cenoura, mesma coisa. Cenoura a gente vai colocar. Essa cenoura eu deixei a casca, não tem problema, bem lavado. Eu, por exemplo, costumo botar cebola com casca, eu corto tudo e ponho para dentro, olha a mesma coisa. Desde que esteja bem lavado. Claro, né, sem dúvida, né? sem dúvida. Porque Claro, assim, lavando... não é pegar lá da estante lá do mercado lá e colocar dentro da... Tem que lavar bem, higieniza bem, não tem problema. E a cebola. Isso daqui, o que a gente está fazendo é um caldo de legumes básico. Perfeito. Né? Não tem nenhum mistério, um caldo de legumes. Depois, se eu vou fazer um risoto, de repente, de peixe, junto desse caldo eu coloco uma carcaça de peixe, eu tenho um caldo de peixe. Tá? Perfeito, perfeito. Vai tostar aqui, então vão tostar os nossos ingredientes. O que a gente vai fazer? Vai esperar um pouco para dar essa tostada e depois a gente adiciona a água para a gente começar a incorporar nosso caldo. Perfeito. Tá? Um dos ingredientes que eu acho bem interessante a gente comentar é a cebola para o nosso risoto. Sim. Porque o risoto ele tem que ter aquela textura do arroz ao dente no final. Sem dúvida. Né? Então a gente não quer sentir muito a cebola. A gente quer sentir bastante a textura do arroz. Então assim, a cebola, a gente vai cortar ela em tamanhos bem pequenos, tá? Milimetricamente. Que a gente vai chegar aqui num brunoise. Pois tá? não, pois não. Só que o que vai acontecer? Eu vou deixar separado aqui só para demonstrar para vocês. A gente vai começar a fazer esse movimento aqui com a faca até... Eu não sei qual que... Ali, não, aqui, ali. aqui. Isso, não. Tirou ali, perfeito. Vamos fazer esse movimento com a faca até a nossa cebola ela chegar a esse ponto aqui. Perfeito. Tá? Eu sou meio menos profissional, eu de vez em quando processo a cebola. O que acontece se a gente processar aqui a cebola? Sim, eu vou te perguntar exatamente por isso. A gente vai perder a textura dela, a gente vai ter um líquido. Vai ter, uma cebola batida. Eu com essa ideia, eu geralmente deixo a cebola, vamos dizer assim, coando, né? Para tirar o caldo. Perfeito. Mas eu achei a tua posição muito melhor. Mas essa é a situação de coar, a gente vai fazer, por isso tem esse... Eu tenho uma amiga chamada Diana Pipi da Mota, tá? Que reclamou, inclusive, sábado, um molho que eu fiz lá no Jantar dos Cozinheiros da Saba, né? E... Aliás, vamos fazer um a Saba fez, a Sociedade de Amigos de Atlântida, juntamente com a sua diretoria, organizou o 28º Jantar de Cozinheiros, né, lá na Saba, que é um jantar já tradicional. A exemplo de muitos outros, foi dos primeiros que foram feitos com essa formatação. Com essa formatação. Os primeiros entre nós aqui, que praticamente não existe nos outros lugares, né? E vou te contar, foi um sucesso absoluto de público e de culinária, de gastronomia. A gente volta a comentar sobre isso. Eu fiz um hiato aqui para cumprimentar o pessoal que esteve lá. Eu casualmente cozinhei, fiz um molho, e essa minha amiga Diana, né, que é a mulher do Pipe, que é a minha amiga do peito, ela não gosta de cebola e reclamou que a cebola estava muito grossa. Eu digo, pô, Diana, não dá para fazer tudo como as pessoas querem também. Então o que acontece para a gente? Para ela não tinha problema essa. Essa daqui é para Diana. O que a gente vai fazer, ó? A gente vai torcer, então, essa cebola. Tirar o líquido, o excesso de líquido. A gente vai ficar só com a parte boa da com cebola. A polpa dela. Exatamente. Olha que beleza, que dica maravilhosa do Rodrigo para nós aqui, ó. Tá. Eu tenho outro amigo também, que eu já falei várias vezes aqui, o Paulo de Almeida Lima, que é um dos titulares lá da... Olha aqui, ó, como é que fica a nossa cebola. O Paulo de Almeida Lima, que é um dos titulares lá da LPM, que é a nossa editora maior aqui do Sul, pelo menos é a mais conhecida e mais eficiente, ou bem eficiente, entre tantas,
E o Paulo detesta, o Paulo Lima detesta a cebola. Ah, não, mas se a gente- fizer, assim, ó, Não, mas faz um dia assim e pergunta, tem cebola ou não tem cebola? Mas o Rodrigo é uma mentira, pelo seguinte, uma mentira dele, porque ele come cebola, acha maravilhoso tudo, não. e depois ele nem sabe que comeu, a gente faz assim para ele. Então aqui a gente Tá. tem então Muito boa a tua dica. a parte da cebola que vai dar o sabor dela, mas não vai trazer aquela fortidão e Certo. não vai trazer a textura de cebola no final para o nosso risoto. Tá perfeito. Tá. Bom, pessoal, tu quer uma dica rápida aqui? Não, Não, tá. então tá, não vamos encerrar esse bloco, porque senão depois nós temos os outros 2 blocos, o Rodrigo não consegue, pelo menos, ele tem que completar os 2 pratos que ele vai fazer para nós aqui. Nós voltamos em seguida. Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Parafraseando o nosso patrocinador Assum, com a qualidade da comida hoje da apresentação do Rodrigo aqui para nós está sendo perfeita. O pessoal está gostando aí, tendo recebido comunicação. Vamos adiante, Rodrigo, senão não conseguimos terminar esse prato. Não me deixa falar muito, Rodrigo. Tá bom. Então, só finalizando ali o nosso caldo, o que a gente fez? Colocou os vegetais para tostar. Perfeito. Inclui a água. Perfeito. Né? E daí esse caldo ele vai ficar reduzindo durante um bom tempo para Claro. extrair os sabores dos nossos legumes. Tá? Perfeito. Televisão, né? Então, o que a gente já tem? A gente já tem um caldo Pronto. já pronto e coado. E coado. Tá? Perfeito. Que é o que a gente vai utilizar. Na verdade é o seguinte, para entender, não tem que moer nada. Não, Tem que dizer, não. é só o gosto daqueles ingredientes que o Rodrigo utilizou, que mostrou para vocês, né? E que nos trouxe o resultado, que é o caldo que ele vai utilizar agora para fazer. Só que nós vamos fazer o seguinte, Rodrigo. Fale. Nós vamos puxar essa panela para cá para poder a câmera te atingir o preparo do risoto. Senão, Beleza. tá? Tá quente isso aí? Não. Não. Não pode ficar assim, não precisa ligar, né? A gente só desliga essa daqui e essa daqui. Isso. Beleza. Porque lá não precisamos. Então, o que a gente vai iniciar? Vai iniciar com a nossa manteiga, tá? Vamos colocar um pouco de manteiga para a gente refogar a nossa cebola e depois começar a refogar o nosso arroz. Tá? Então, aquela cebola que a gente fez ficou bem Perfeito, tá miudinha, bem seca, bem sequinha. Bem miúda e bem seca, né? Bem sequinha. Quer me ajudar, Calil? Quero, Então posso. tá, beleza. Bem Já- feito. Vocês estão pensando viu? que vocês Viu? estão pensando. Já gostei, já colocou a mão na massa. O que acontece? Como a gente tirou a parte líquida da cebola, Perfeito. a gente tem que cuidar para ela não queimar, Sem dúvida. né? Porque E nem- geralmente quando a gente refoga a cebola, ela solta a água. Aqui, como a gente tirou a água, ela Sim. não pode queimar. É o cuidado que tem que ser quando se usa alho, por exemplo, é o mesmo Isso. cuidado que óleo é. Pum, né? Exatamente. É. Por isso que geralmente quando faz um refogado que tem cebola e alho, começa Primeiro com a a cebola. cebola, depois Primeiro o a alho. Então a gente refoga aqui um pouco nossa cebola e adiciona o nosso arroz, tá? Quantidade, tá? Aqui a gente está fazendo em torno de uns 300 gramas de arroz, tá? Que dá para pessoas normais, pessoas normais, 3 pessoas. Se tiver muito gostoso, né? Daí a gente vai precisar fazer um pouquinho mais, né? Tá certo. Essa parte do refogado, o que acontece? A gente tem que refogar bem esse nosso arroz para ele começar a liberar o amido, Sem dúvida. que vai dar a cremosidade para o nosso risoto. Então, por isso que as pessoas às vezes confundem, vão em restaurante e no buffet tem risoto e daí é uma coisa. Aqui, se a gente for olhar os ingredientes, não tem requeijão, Sem não dúvida. tem creme Não, de leite, claro que não tem claro nada, que não. né? Porque já tem o amido do próprio arroz, que é especial para isso. Exatamente. Então, o que vai acontecer? A gente vai refogar, refogou esse nosso arroz, a gente vai começar a colocar as partes líquidas. Então, o que a gente comentou lá do nosso vinho, né? Nesse duro, momento, nossa, é duro no fogo assim com esse vento. nesse momento a gente coloca o vinho. Né? Aqui a gente está utilizando um vinho branco seco. Que nós vamos aproveitar no final do programa e fazer um brinde, né? Fazer um brinde, com Para certeza. mostrar que nós estamos fazendo com o mesmo vinho, nós estamos fazendo o nosso Isso. risoto. Né? Não é Começar bem a segunda-feira. Exatamente. Então aqui a gente coloca o nosso Isso como esquentou essa porra. De vento é horrível. nosso vinho e daí a gente vai deixar ele evaporar e a gente começa a hidratar
com o nosso caldo. Isso é uma explicação bonita que a gente tem que dar para o leigo, né? Que não é a grande maioria dos nossos espectadores, mas de qualquer maneira, este vinho, ele como disse o Rodrigo, ele vai evaporar o álcool, quer dizer, não vai ter pode enfrentar baladas seguras. Pode, é que nem comer trufa de licor. De licor, não né? vai ter problema na balada depois. Na balada depois, né? Nisso feito, a gente começa a hidratar. Lembrando que no caldo a gente não colocou nada de sal. Certo. E até agora a gente não colocou nada de sal no nosso arroz. Perfeito. A gente vai colocar uma pitada de arroz ali pela metade do preparo, que vai ser no 9º minuto, porque o risoto ele vai levar em torno de 15 a 18 minutos. No cálculo é 18 sempre. Então lá no 9º minuto a gente coloca uma pitada de sal para ele já começar a saborizar. E daí lá no final, quando a gente colocar o queijo parmesão, a manteiga e os outros ingredientes, a gente vai finalizar e vai sentir se a gente precisa colocar mais sal ou não. Perfeito. Tá. Tá ótimo. Muito boa a explicação. O Rodrigo não é à toa que ele é professor de 3 cursos profissionalizantes e de escola de gastronomia, porque está dando uma aula didática que é muito boa. Coisas, por exemplo, gente que tem experiência na culinária, o risoto realmente tem a base dele é sempre assemelhada, quase toda ela, né? Dependendo naturalmente do que tu vai fazer, quais são os ingredientes, mas a gente não consegue transmitir com essa a forma como tu está dando, com muita tranquilidade. Obrigado. Fica muito bom para o espectador. Principalmente segunda-feira, que já está de ressaca, não sabe como vai fazer, não sei o quê, então assim já leva a coisa. Já aprende na segunda para fazer na quarta. Claro, sem dúvida. Já pensando no vinho, aquela coisa toda. Então, assim, enquanto a gente espera que o nosso fogo está dando um pouquinho de trabalho para a gente, o que acontece? Falar um pouquinho da raspa do limão. Né? Eu já tirei um pouquinho das raspas do limão siciliano, mas é interessante salientar, quando a gente tira as raspas, né, a gente não pode atingir aquela parte mais esbranquiçada. Perfeito. Por quê? Porque senão a gente vai trazer um amargor que a gente não quer. O que a gente quer trazer para o nosso risoto é o aromático, o cítrico do nosso limão. E sempre a gente recomenda o ralador de... Isso. Vamos explicar isso aí para mim, por que esses raladores são especiais. Até o nome dele é chique, né? O Zester, que na verdade, traduzindo do inglês, é o ralador. O ralador. Zester é o ralador. Mas o que é interessante, ele tem uma superfície mais fina. Então, se a gente for pegar aquele ralador de casa, ele vai ficar um ralo muito grosso. Sim. Então, o que acontece? Por isso que a gente utiliza esse ralo mais fino para atingir o resultado que a gente quer, que é uma estrutura ralada bem fininha, né? Muito boa a explicação. Eu gosto de... E assim, ó, o que a gente pode já complementar? Questão da qualidade dos ingredientes que a gente já salientou lá no início é importante. Eu sempre gosto, né, Calil? Imagino que também gosto, de trabalhar com o queijo de qualidade. Isso, queijo de qualidade, mas o queijo em cunha, em peça. Sem dúvida. Não dá. Queijo ralado para fazer comida de gabaritada não pode, é para quebrar galho, só para botar em cima de alguma coisa para gratinar, essa coisa toda. Nada contra os queijos ralados, né? Não, aliás, nós temos assim um exemplo de o nosso queijo aqui, esse queijo aqui, a marca é Santa Clara. Isso, esse aqui é da Santa Clara. Uma marca excelente. Nós temos aqui a Randon, que é tradicional, não tem por que esconder essas coisas, que tem hoje essas duas empresas, por exemplo, entre outras tantas de qualidade, tem queijo ralado. Não se compara o queijo deles, que tem a mesma origem, com o queijo que vai se ralar na hora. Estou errado? Não, e na verdade, assim, ó, tem uma marca que eu gostei muito de ver que eles foram honestos com os consumidores. Eles colocaram que é queijo ralado, mas não colocaram que é parmesão. Porque tem umas marcas que, em função de ter mais queijo parmesão, menos queijo coalho, menos canastra, eles colocam que é parmesão. Não, eles colocaram queijo ralado. Sim, a pessoa compra queijo ralado, vai comprar outros tipos, não exatamente parmesão, né? Perfeito. Então aqui a gente está utilizando o parmesão da Santa Clara. Que é um bom queijo. Bom queijo. E em cubo, né? Cunha, né? Em cunha. Nós estamos... Cubo, que eu quero dizer, a granel. Isso, a granel. Olha, agora ferveu o nosso
Isso, Nossa. agora a gente pode começar... Graças à atividade dos nossos câmeras aqui, gente, vou dizer para vocês, além da especialidade de nos filmarem bem, o Chico e o Beto, né, eles têm uma atividade interna da melhor... eles bloqueiam os espécimes não agradáveis, não desejados da cozinha, né, e também regulam ar-condicionado, essas coisas todas. Então nós ficamos aqui bem atendidos. Vamos lá então, Henrique. Vamos lá. Então aqui a gente, com a concha, vamos lá, vamos hidratar esse nosso risoto. Que risoto que agora... Agora ele começa a tomar corpo e o que acontece? Agora o mexer o risoto ele é importante. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. O que a gente vai fazer? Não vai mexer normal e não vai quebrar ele, porque a gente quer a estrutura do grão no final. Então a gente vai mexer no formato de 8, né, ou formato de infinito, sim, até o final. E esse processo aqui que vai liberar o amido, que vai dar cremosidade para o nosso risoto. Vejam aí a dica, doutor. Então aqui a gente, esse movimento aqui que vai fazer que a gente tenha, né, um risoto mais cremoso lá no final. Mesmo a gente colocando manteiga, colocando nosso queijo parmesão, mas a cremosidade vem muito mais do arroz, né, que a gente está utilizando o arroz arbóreo, do que dos outros ingredientes. Sem dúvida. Tá? Então aqui, esse aqui é o processo que a gente vai ficar até o final, até a gente começar a colocar os sabores, né, que daí no nosso caso aqui vai ser o suco do limão e as raspas de limão, né, que a gente vai colocar. Então a gente vai ter esse processo aqui durante todo os 18 minutos. Né? Então até fiz questão de trazer risoto, começar ele praticamente do zero. A única coisa que a gente não começou do zero mesmo foi o caldo. Né? E demonstrasse de qualquer maneira. Exatamente. E o caldo é interessante, né, Calil, que ele pode ser congelado. Sem dúvida. Então, sem dúvida. Eu congelo, eu faço em casa e congelo caldo de galinha, caldo de frango, caldo de peixe, de camarão. E quando for utilizar, é só descongelar para começar o seu preparo. Pequenos, não precisa fazer com todo o volume. Exatamente. Né? Bom, nós vamos no decorrer do intervalo, a gente vai continuar fazendo o nosso risoto, que ele vai, no final do programa vai estar pronto. Isso. Né? E no próximo bloco nós vamos eu fico dando uma coordenada aqui na mexida e tu vai tratar do peixe, tá bom? Pessoal, nós vamos voltar em seguida. Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Voltamos ao nosso último bloco do Gourmets na TV. Eu que não coloquei nem jaleco, porque não ia querer superar o mestre, né? Mas o chefe Rodrigo Rafael me botou no trabalho aqui. Eu estou achando ótimo aqui, fazendo o complemento do nosso risoto, que está praticamente pronto aqui, só dependendo das últimas condições que ele vai nos dar. De qualquer forma, ele vai começar a preparar o St. Peter, né? Para nós chegarmos no programa com os nossos pratos organizados aqui. Tá, Rodrigo? Vamos lá? Vamos lá. Então, assim, no nosso filé de St. Peter, o que a gente vai fazer? Vamos colocar um pouquinho de sal, vamos temperar ele com sal. Né, dos dois lados. Vamos temperar com pimenta. Né. E aqui, para a gente ter um filé um pouquinho menor, porque aqui a gente tem um filé inteiro de St. Peter, a gente corta ele no meio aqui, ó. Né? Daí ele fica melhor para a gente poder utilizar. O que a gente vai fazer? Vamos pegar farinha de trigo, né, sem nada, e dar uma empanada no nosso peixe. Tá? Essa empanada aqui é o que vai dar aquela crosta, né? Perfeito. Aquela crostinha sequinha que a gente quer no nosso É o que a gente preparo. quer, né? Já está ligado. Vamos colocar um fiozinho de azeite.
Fio, né? Não é, isso aí não é banha. É né? fio, não, é fio, é azeite, não é óleo, tá? Porque a gente vai utilizar esse resíduo que ficar na frigideira para finalizar o nosso preparo. Tá? Então, é o fiozinho de azeite. E aqui o peixe, ele é rápido, né? Sim. Então, 2, 3 minutos de cada lado. exatamente. Né? Que eu imagino que seja muito perto que a gente tem aí para Pra finalizar encerrar. o nosso, É. nosso programa. Perfeito. Olha, o nosso arroz aqui Nosso arroz está quase, eu acho. tá quase, né? Né? Legal. Eu gosto ao dente, né? Então, falta um O pouquinho disso. risoto tem que ser al dente, É. né? Não pode ser duro, não pode É, ser cru, claro. tem que ser al dente. Né? Uma dica que dá para a gente dar, dá para pegar o grão do arroz, pressiona ele entre os dois dedos, Isso. se ele quebrar em mais de 2 pedaços, ele já tá pronto. está no ponto. É. Tá faltando sal aqui, o Rodrigo. Então, aí para a gente finalizar o nosso risoto. Vamos finalizar enquanto o peixe vai estar cumprindo o seu papel na frigideira ali. Vamos completar o risoto. Deixa Isso. contigo. Tá. Então o risoto a gente vai fazer Senão com... vai botar culpa em mim depois. Não tem culpa nenhuma. O que a gente vai fazer? Vamos colocar a parte de sabores, né? Perfeito. Aqui a gente precisaria, tá, Calil? Secar um pouquinho mais eu sei. para a gente ter a questão da cremosidade Eu mesmo. tenho, eu Mas como a gente também tem uma limitação de tempo, a gente claro. vai... Eu vou Então botar- aqui o É suco... que a última concha não precisa ter colocado. De repente sim. O suco do nosso limão siciliano, Perfeito. tá? De um limão, De um limão. Tá? De para um essa limão. quantidade de 300 gramas de arroz. Isso, tá? De um limão Não fica siciliano. muito forte, né? Isso. Vamos pegar as raspas Do próprio limão. do próprio limão, Beleza. tá? Isso é... Vamos pegar o nosso queijo parmesão que eu já tinha Ralado. ralado. Sim. Que beleza, ó. Tá? Em boa quantidade. Boa quantidade. E vamos colocar a nossa manteiga para dar Cremosidade. a cremosidade. Agora a gente mistura E deixa secar. e deixa secar. Deixa uns 3, 4 minutos No máximo, no máximo. tá? No máximo. O que vai acontecer? Claro que aqui, como a gente adicionou o suco, ele vai ter, Sim. vai ter uma situação que vai ter que secar um pouquinho mais, mas na hora que ele secar, ele já está pronto Certo. para servir. Perfeito. O nosso filé de peixe aqui, a gente vai virar ele, porque ele já deu a crosta, ó. Tá bem bonito. Ó, já tá bem bonito. Tá o nosso... bonito, olha que beleza. Olha que beleza na tela aí. Tá. O que a gente vai fazer? Vai agora dourar o outro lado e daí dentro dessa mesma frigideira a gente vai colocar o suco do limão Tahiti, que dele é um pouquinho mais ácido. Certo. Vamos colocar manteiga e vamos finalizar daí com um temperinho verde bem picadinho. Ótimo, ótimo. Quero aproveitar para mandar um alô aí para as minhas fãs. Agora eu tô chique. Olha a Miriam que está ouvindo lá, Não, lá mas em Fortaleza. uma delas é a Miriam. Ah, uma bom. delas é Ah, a Miriam. bom, então tá. A Miriam, né, a esposa, a Ellen Saraiva, uma parceira aí de cozinha. Ótimo. A Andréia, que é minha ex-aluna dentro daquelas Sim, alunas. cursos. E o Fábio Camargo também mandou mensagem aqui pra gente, através da transmissão do YouTube. E eu diria que nós poderíamos desligar. Vamos desligar já E para ele tampar. ficar dentro da cremosidade. Isso, e tampar o nosso... Vou desligar aqui para te dar. Ó, e vai tratando do peixe aí. Tá. Que eu vou fazer aqui um movimento especial da nossa segunda-feira. Ah, sim, aquela... Tradicional. Ó, aqui a parte mais fina, Calil, já Pode tocar já diante, tá Bar. pronta, tá? Porque a gente Isso. não quer o São o Peter peixe. ele tem essa qualidade também de ser rápido, né? Isso, E é exatamente. um peixe muito firme, é um peixe bom. Precisa se tratar. Ó,
E daí aqui na própria frigideira que a gente utilizou, Pois não. eu vou colocar a manteiga, né, uma quantidade aí razoável de manteiga. Sim. Tá? Para quê? Para tirar esses sabores que o próprio peixe ele deixou aqui na nossa frigideira. Pois não. O suco do limão Tahiti, Beleza. tá? E o nosso temperinho verde, Perfeito. Ótimo. que vai ser o molho do nosso peixe, Perfeito, hein? tá? Perfeito. Vamos servir então o risoto. Vamos. O peixinho já está servido ali no nosso nosso prato prato. quadrado. Isso. Vamos servir Ou nesse aí? nesse prato. Pode ser? Pode. Então tá. Eu gosto muito de servir risoto, né, com concha, mas daí aqui a gente... Ah, tá aí? Perfeito. Eu realmente, a minha última conchada não precisava, né? Isso, foi uma a mais, mas não tem problema. Tá? Mas Ele tá bonito. Tá bonito, tá cremoso. Bem cremoso. Né? Aqui vamos dizer o seguinte, existem dois tipos de risoto. Existe o risoto mais líquido, que é o milanês. Sem dúvida. Aquele né? que vai com açafrão. Isso. Né? Então a gente... Que é o tradicional, né? Que é de o Milão. tradicional, exatamente. Eu sempre digo que milanês não é a milanesa, é de Milão. Tá certo? Tá certo, tá certo. Tá? E aqui, vamos só pegar um paninho pra gente limpar. Vou pegar aqui assim. Aqui? Tá bem. Aí. Ó, vamos colocar Uma salsinha ali. uma salsinha aqui em cima. Tá aqui o Beleza. nosso risoto. Beleza. E aqui o nosso... Fazer mais 2 pratinhos aqui pro pessoal, né? Vão ter. Depois eu sempre comento aqui que no final dos programas nós temos sempre uma parceria, vamos dizer assim, gloriosa, que são os nossos colegas da RDC TV, que dependendo do gosto e do sucesso do momento, eles vêm aqui fazer vamos dizer fazer assim, a boquinha, uma fazer a boquinha boquinha. aqui, Tá que bom. é essencial aqui no nosso virou até folclore, porque o nosso estúdio é feito exclusivamente para os programas da área, né? Então a gente fica curtindo os colegas, né? Bom, deixa eu fazer só uma Calma. eu tô mexendo no chefe aqui. Não, né? mas é... Hein? Aqui não tem problema. Aqui quem manda é o Calil, né? Eu tô de intruso aqui na cozinha hoje. Agora, eu acho que na verdade nós tivemos a possibilidade de iniciar a semana com um programa um programa muito agradável, né? E esse programa que nos trouxe o chefe Rodrigo Rafaeli, da Veiga, do seu Veiga, né? Que nós vamos ver, né? E nós vamos tratá-lo do Veiga, né? O Rodrigo Rafaeli do Veiga. Isso. Né? E vamos começar a semana com essa demonstração tranquila de pratos de simplicidade e muito bons. E brindar a todos vocês uma semana satisfeita, gloriosa e muito boa para todos. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Calil. Um abraço. Até amanhã. Boa noite.